Oi, gente, estamos chegando na era dos trilionários e isso significa o fim da democracia. Vale a pena dizer que o capitalismo sempre teve uma contradição com a democracia e sempre favoreceu a concentração de riqueza. Mas os níveis de concentração de riqueza e de influência na democracia dos plutocratas, dos super ricos, está chegando a níveis realmente inimagináveis. Eu vou trazer para vocês duas reportagens e peço que vocês compartilhem esse vídeo porque é um tipo de conteúdo que vocês não vão ver provavelmente em outros canais da mídia progressista, não é? Então é um conteúdo diferente. E as duas reportagens são traduzidas, né, pelo tradutor do Google. Elas são reportagens originalmente em inglês. Isso pode levar a algum estranhamento aí na forma da escrita. Mas o conteúdo das reportagens é o que nos interessa, não é? E a riqueza dos bilionários do mundo mais que dobrou na última década. Impulsionados pela enorme desigualdade, os mais ricos do mundo aumentaram sua fortuna de 6,3 trilhões para 14 trilhões. E estamos caminhando para termos o primeiro trilionário do mundo. E o significado disso para a democracia e para praticamente acabar com a democracia é muito significativo, porque muitos desses bilionários, bilionários, mais de 100 bilhões de dólares, né? E estão caminhando para se tornar trilionários. É que eles cada vez mais têm poder sobre redes sociais e sobre o pouco de democracia que nós temos. A democracia já é estrita, mas ela tende a cada vez ser menor. A outra notícia que eu vou trazer, também uma tradução, novo marco inquietante. Os 12 maiores bilionários dos Estados Unidos agora controlam 2 trilhões em riqueza. A dúzia de oligárquicos está mais rica do que nunca e é dotada de extremo poder material, que pode ser usado para perseguir interesses políticos estreitos às custas das maiorias democráticas. Esse pode é meio engraçado. Não é que pode. O único reparo que eu faria a esse subtítulo aqui. Ele está sendo usado. Não pode. Está sendo utilizado, né? Está sendo utilizado. Impulsionado em grande parte pelo acúmulo de riqueza maciça pelas pessoas mais ricas dos Estados Unidos, o gestor de patrimônio suíço, UBS, disse na quinta-feira que os ativos dos bilionários ao redor do mundo mais que dobraram na última década. Sim, em 10 anos. Entre 2015 e 2024, a riqueza total dos bilionários aumentou 121%. Foi para 14 trilhões de dólares. Enquanto isso, o índice MSCI, né, de ações globais, que mede o desempenho de ações, né, subiu 73%. O produto interno bruto total do planeta é de cerca de 105,4 trilhões, com a população um pouco mais de 8 bilhões, o que ressalta a extrema concentração de riqueza entre as pessoas mais ricas. Agora, o que interessa pra gente, isso tudo eu já trouxe, né? É isso aqui, ó, a parte política disso. Olha só isso daqui. Os cortes de impostos aprovados pelo presidente eleito Donald Trump e pelo Partido Republicano em 2017, antes do Biden ganhar, e muito antes, claro, dessa vitória recente do Trump, ainda estão em vigor nos Estados Unidos. Analistas de política tributária descobriram, olha só que grande descoberta, né? Que a lei foi distorcida em favor dos ricos, com famílias de 1% mais ricas esperando receber corte de impostos médio de mais de 60 mil dólares em 2025, em comparação com um corte de impostos médio de menos de 500 dólares para pessoas nos 60 mais pobres. E tem um outro detalhe, que não está dito na reportagem, mas eu posso acrescentar para vocês. A isenção fiscal dos ricos foi permanente, para sempre. Não só não foi revogada, como foi permanente. A isenção fiscal nos mais pobres e na classe trabalhadora foi temporária. Foi temporária. Os Estados Unidos, ele já vem se tornando há muito tempo um país completamente oligárquico. Um país em que a política é feita em favor dos ricos. E o Brasil não é muito diferente. Não é muito diferente.
O Brasil tem uma legislação tributária que favorece os mais ricos, que favorece a classe dominante. E não é de agora, não. É desde sempre. É desde sempre. O único momento na nossa história que tiveram algumas coisas que poderiam questionar um pouquinho isso daí foi no governo João Goulart, quando ele propôs as reformas de base, que incluía uma previsão que era a remessa de lucros, que 20% dos lucros das grandes empresas teriam que ser reinvestidos no nosso país. Vocês sabem o que aconteceu com o João Goulart? Foi deposto. E o regime dele acabou e se instaurou uma ditadura militar nesse país para servir aos interesses dos oligarcas. Vocês percebem o tamanho do nosso problema? O tamanho da crise? Não só dos Estados Unidos ou do Brasil, mas de um mundo em que a concentração de poder chega a esse nível, onde os políticos estão sendo capturados e são serviçais, são empregados, são pau-mandados dessa classe dominante de bilionários e dos donos do capital. E olha, essa é uma característica do capitalismo. Capitalismo, o próprio sistema capitalista caminha para o monopólio, caminha para a concentração de riqueza e de poder. E quem acha que concentração de riqueza e concentração de poder estão separados, não sabe nada. Desculpe dizer, mas é verdade. A concentração de riqueza leva à concentração de poder. A concentração de poder produz mais concentração de riqueza. Porque bilionários estão financiando a campanha de políticos, estão ajudando os políticos, para que quando esses políticos cheguem no poder, eles passem legislação que permite eles concentrar ainda mais riqueza. E assim, ainda mais poder. Enquanto nós não fizermos a população compreender essa simples verdade, por isso é tão importante vocês compartilharem vídeos como o meu. Ah, André, o seu canal não tem tanto alcance. Aumentar o meu alcance depende de vocês. Aumentar o meu alcance para que mais pessoas saibam disso depende de vocês. Eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho condições de financiar um aumento do alcance. Eu preciso que pessoas lutem para aumentar o alcance. Não é? Porque os ricos não vão nos ajudar a aumentar esse alcance. Isso aqui está claro. Né? Só sobre essa reportagem aqui, ó. Apenas 12 bilionários dos Estados Unidos agora têm um patrimônio líquido coletivo de mais de 2 trilhões. Um valor que equivale um pouco menos de 1/3 do gasto federal total de 2023, de acordo com a análise publicada pelo Inequality.org, um projeto do Institute for Policy Studies. O número de 2 trilhões também é o dobro da riqueza que os 12 maiores bilionários dos Estados Unidos possuíam em 2020, de acordo com pesquisadores. A lista completa aqui e tal. Esse é o novo marco inquietante da concentração de riqueza nos Estados Unidos. A dúzia oligárquica está mais rica do que nunca. E eles são dotados de poder material extremo. Isso aqui eu já li. Cadê o abastecimento de ar? Consome... aqui. Cada um dos bilionários da lista possui o acionista controlador de uma empresa que está investindo bilhões de dólares em inteligência artificial, de acordo com o campo, o que levanta preocupações sobre suas respectivas pegadas de carbono. Né? Isso daqui vai ter um impacto ambiental, ameaça ao meio ambiente e uma transição para a economia verde, claro. Porque os interesses dessa classe dominante são contraditórios com os interesses de uma política ambiental sustentável. É isso aí. É essa a realidade que nós vivemos. Do mundo, não é do Brasil apenas. Isso impacta no Brasil. Ou vocês acham que os bilionários como Elon Musk vão fazer campanha utilizando suas redes sociais como o X, ou Mark Zuckerberg no Facebook e outras redes sociais controladas por esse povo, vão fazer campanha para quem? Vão fazer campanha para uma direita e uma extrema-direita que vai fazer o interesse deles em aprovar legislações que favorecem ainda mais concentração de riqueza e de poder. E que espreme ainda mais a classe trabalhadora. Aconteceu nos últimos 50 anos a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Sabe por quê? Porque a produtividade com o avanço da tecnologia nos últimos 50 anos explodiu. No entanto, essa explosão de produtividade que aconteceu nos últimos 50 anos devido à tecnologia foi apropriada, né, essa riqueza criada pela classe dominante
quase que inteiramente. O salário médio das indústrias e no setor de serviços em todas as sociedades quase não aumentou. Nos Estados Unidos, o poder de compra da classe trabalhadora se manteve inalterado. No Brasil, melhorou um pouco com a política de aumento do salário mínimo dos governos petistas. Então, no Brasil, a situação não é tão ruim, porque teve isso durante os governos petistas, e nós tivemos também a introdução de políticas sociais que amenizaram um pouco a situação. Mas é importante que as pessoas tenham clareza que isso apenas amenizou a situação. Não foi uma transformação estrutural do nosso sistema tributário e da nossa sociedade. E se as sociedades não pensarem em transformações estruturais fundamentais de justiça tributária, de renda universal de cidadania e de expansão do trabalho associado para substituir o trabalho hierárquico e ditatorial nos espaços de trabalho, o que nós teremos na humanidade será um nível de concentração de riqueza que vai lembrar os faraós do Egito. Vai ser pior do que o feudalismo. E olha que o feudalismo era monstruoso. Nós estamos caminhando para uma coisa realmente assustadora. E o nível de controle de poder dessa classe de bilionários sobre o resto da sociedade vai se tornar maior. A não ser que tenha uma reação. E recentemente vocês viram um dono de executivo de plano de saúde sendo assassinado. A revolta e a indignação vai acabar levando a outras coisas desse tipo que não resolvem a situação, mas que é um sintoma de uma sociedade que adoeceu e que está adoecendo e que está sendo incapaz de superar a doença do capitalismo. O capitalismo é uma doença social. É um sistema que favorece o de pior do ponto de vista moral e que favorece o que há de pior nos instintos dos seres humanos. Está destruindo a moralidade, está destruindo a solidariedade humana. Está concentrando poder e acabando com a democracia. Se a humanidade não tiver capacidade de desenvolver um sistema econômico, político e social mais livre, mais democrático, mais verdadeiramente democrático, produzir uma reforma no sistema eleitoral para impedir a influência dessa classe de bilionários e taxá-los à inexistência. Sim, bilionários não deveriam existir. Pessoas muito ricas podem existir, mas bilionários, gente com mais de $1 bilhão de reais, a taxação deveria prevenir isso e esse dinheiro deveria ser revertido em direitos sociais, em garantia de renda universal para todos, para que não tivesse uma pessoa passando fome, para que não tivesse uma pessoa sem serviço de saúde, para que não tivesse uma única pessoa sem acesso a uma educação de qualidade. E até a sociedade compreender isso e reestruturarmos e lutarmos por uma sociedade que reestrutura isso, o mundo está em grave risco por causa das questões ambientais. É a própria humanidade no planeta Terra que está sob um grave risco. Quando eu falo mundo, eu falo a nossa presença no planeta Terra, que não está garantida para os próximos séculos. Não está garantida. E isso não é um exagero. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br e nos ajuda nessa luta. Eu conto com vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.